Gilmar Barbosa. Ele falará sobre o tema Reconciliar com os Adversários. Gilmar Barbosa é advogado, pai de 3 filhos, é casado, já foi presidente da AME várias vezes. Ele também foi presidente do Estudantes do Evangelho, que é um centro, né, espírita, um dos fundadores do GEEC, é palestrante e articulista, e também vice-presidente do Lar das Meninas. Seja muito bem-vindo ao nosso querido amigo Gilmar Barbosa. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja reinante no coração de todos os nossos irmãos aqui presentes. Que nós possamos sempre receber a inspiração de Jesus e que as nossas ações e os nossos pensamentos sejam sempre embasados nos ensinos de Jesus. O tema desta noite é reconciliai-vos com vosso adversário. Reconciliar com o adversário. A primeira pergunta que eu faria a vocês: temos adversário? Como reconciliar com o adversário? Eu tenho adversário? Quando se fala em adversário, nós estamos falando daquelas pessoas que é o oposto nosso, que não concorda com o nosso ponto de vista. Não concorda com o nosso ponto de vista. É aquele que nos contraria em tudo, é adversário. Aí o mestre nos diz o seguinte: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está a caminho. Que caminho? Caminho é aquele que está lado a lado. Está pedindo eu para reconciliar com o meu adversário. E eu já fiz a minha primeira pergunta: eu tenho adversário? Quem são os meus adversários? O meu adversário é a minha mãe, é meu pai, é o meu filho, é meu irmão, é meu amigo, meu colega de trabalho. Está vendo? São várias indagações que nós vamos começar a trabalhar junto para que a gente possa tentar ver quem é o nosso adversário. E se nós realmente sentimos ameaçados pelo nosso adversário. Porque é interessante a questão do adversário. E Jesus continua falando deste versículo, dizendo o seguinte: reconciliai com vosso adversário enquanto está a caminho, e diz o seguinte: porque o seu adversário pode se entregar para o juiz, e o juiz, por suas vezes, vai te entregar para o oficial, e o oficial vai te colocar na cadeia, você vai ficar preso. Esse é o versículo. Me entregar para o juiz? Mas que juiz que é esse? Esse juiz, gente, é o juiz nosso mesmo, viu? Vou dizer que é o juiz nosso. É a nossa consciência. Porque nós não conseguimos de forma alguma, esconder da nossa consciência. Ela é aquele juiz que nos cobra 24 horas. À medida que nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto e o nosso moral, e a gente vai entendendo a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus, nós temos que direcionar pela mensagem de Jesus. Porque é como se fôssemos, para vocês entenderem a questão da mensagem de Jesus, para vocês poderem entender, é como se nós estivéssemos no interior do carro e nós somos o motorista. Nós somos motorista. E aí sim, o motorista ali é o espírito que vai conduzir aquele carro, que é o corpo que nós estamos conduzindo hoje. Só que esse motorista, esse espírito, tem que obedecer algumas regras do trânsito. Né? Tem que respeitar algumas regras do trânsito. Então, daí, esta regra do trânsito, nós poderíamos substituir pelas regras ensinadas por Jesus. Se nós queremos alcançar, desenvolver a nossa moral,
conhecer as leis naturais, não há outra forma a não ser através de Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade, é Ele que vai nos libertar, vai fazer com que nós venhamos conquistar o caminho certo. Então, voltando novamente à questão do juízo, é uma coisa impressionante à medida que nós vamos estudando, vamos conhecendo as leis naturais, que são as leis morais, aí nós não conseguimos fugir da nossa consciência. Quando nós ainda não estamos assim, bem assentados nas nossas bases, o que acontece conosco é que a gente, conforme vai fazendo aquela adequação na consciência, e daí fala, não, está tudo bem, consegui driblar a consciência hoje. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, vamos crescendo, aí a nossa consciência cobra. E cobra mesmo. Porque as leis naturais, as leis de Deus, estão escritas na nossa consciência. Então, o juízo, esse juízo, é o juízo da nossa consciência. Não tentem, de forma alguma, enganar a sua consciência. Porque o que vai acontecer, que você tentar, de uma certa forma, fugir desse processo, você vai ser prisionado, vai para a prisão. E vai mesmo. Porque seu adversário vai te colocar na prisão. E essa prisão é o sofrimento, a dor, a angústia, o desentendimento e assim por diante. Essa é a prisão, a gente fica aprisionado. E a gente não consegue, de forma alguma, a nos libertar. Esta é a questão para que vocês possam raciocinar e trabalhar conosco. Então, vamos voltar àquela pergunta preliminar que nós fizemos. Temos adversário? Vocês vão responder para cada um de vocês. Eu tenho adversário. Vamos lá começar no campo de trabalho. Tem aquele que realmente quer passar a perna em nós, quer assumir o nosso lugar, o nosso cargo e assim por diante. Você a considera como adversário? É o primeiro questionamento para vocês entenderem. Vamos entrar no nosso lar, na família. Temos adversário? Como que é a nossa família? Como que é o meu irmão? Como é que é minha mãe? Como é que é meu avô, meu tio? Os parentes todos. Eu tenho uma afinidade com todos eles. Eu me sinto bem. Eu dou mais certo com um amigo lá fora do que com a minha família. Eu tenho um adversário. Está vendo? É isso. Nós precisamos saber que nós temos o nosso adversário ou não. Outra questão que nós precisamos trabalhar, e eu não posso passar para frente porque eu estou falando aqui do Sermão do Monte. E esse estudo, reconciliar com o seu adversário, se encontra no capítulo 10, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre as bem-aventurados, os misericordiosos. Quando fala misericordioso, está relacionado à lei de causa e efeito. Está ligado à lei de causa e efeito. Está ligado ao nosso livre-arbítrio. Como que nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio. Ok? Então, eu vou... Antes de adentrar, porque não tem como nós adentrarmos a esse estudo, né, dos adversários, reconciliar com o adversário, sem antes fazer essas colocações aqui, porque o codificador Allan Kardec, ele colocou a base, o pilar, de todo o Evangelho nos quatro primeiros capítulos. O primeiro dele, eu não vim destruir a lei. Na verdade, essa colocação,
a ordem disso, a organização disso. Esses 4 capítulos está toda a base do Evangelho. Está toda a base para que a gente possa realmente compreender esses subitens, como esse que nós estamos estudando, do reconciliar com o vosso adversário, sem compreender esses 4 primeiros capítulos. E ele diz o seguinte, que eu não vim destruir a lei. Então, o Espiritismo não veio de forma alguma entrar em conflito com toda a história. Antes de Moisés, Jesus, né? Moisés trouxe os 10 mandamentos, de amar a Deus, amar o próximo. Veio Jesus, que veio demonstrar a lei do amor. E vem o Espiritismo, que abre o leque, não alterando nada. Inclusive, num desses capítulos, fala da aliança. Aliança é casamento, aliança da doutrina espírita com a ciência. Daí dando sequência. Tudo é um processo de continuidade. É um processo de continuidade. Aí nós vamos para o segundo capítulo, que o meu reino não é desse mundo, né? Aí Jesus falando da vida futura. Vem mostrar que o verdadeiro reino dele não é esse reino material, é o reino do céu. Tanto é que perguntaram para Jesus, né? Vós sois reis, eu não sou rei, que o meu reino é o reino do céu. É esse que todos nós estamos buscando, que é o reino do céu. Um dos objetivos nossos, vocês podem estudar o Evangelho de ponta a ponta, vocês vão ver que o objetivo nosso principal é a conquista do reino do céu. Esse é o ponto básico do nosso aprendizado, do nosso aperfeiçoamento, que é realmente a conquista, né, do reino do céu. Então, gente, então vocês verificam que nós estamos aqui era para a conquista do reino, né, o reino do céu, que a verdadeira realeza espiritual, a verdadeira realeza nossa está no reino do céu. Ok? E nós vamos agora, olha para você ver a ligação, o pilar, e bem como também os 4 primeiros capítulos, não só o pilar, como a base, a construção de tudo na vida. É esses 4 capítulos que nos dão a compreensão de tudo que sucede em nossa vida, né? Então, nós vamos para o terceiro, que ele vai falar que há muita morada na casa do Pai. Gente, é de arrupiar, é de impressionante. Mostrando a morada do Pai. Só para vocês perceberem uma questão da morada da casa do Pai, é a questão da infinidade que é o nosso universo. Por exemplo, o nosso universo são... Esses números, não sei como que esses cientistas trazem, né? É claro que é evidente que tem os estudos, né, da astronomia que eles conseguem perceber. Mas, só para vocês perceberem, são 100 bilhões de sol, igual o nosso planeta Sol, são 100 bilhões de sol, gente, na morada da casa do Pai. Se nós pegar uma viagem, um avião desse que faz 800 quilômetros, mais ou menos, e para a Capela, por exemplo, fazendo uma velocidade de 800 a 850 por hora, nós vamos levar 42 milhões de anos para chegar no planeta Capela. Então, eu quero só mostrar com isso, sem falar ainda, que os cientistas agora estão falando, né, ainda de tudo essa imensidão, que são trilhões, ainda falar ainda do universo paralelo ainda, que não é o estudo da noite, para a gente refletir, mas é só para você sentir
que muitas das vezes, essa luz que às vezes chega da estrela, isso aí já chega morto para nós. É a luz brilhando que para chegar em nós, aos nossos olhos, isso já aconteceu há milhões de anos. E tem luz que nem chega aos nossos olhos. Isso tudo é só para vocês perceber a imensidão que nós estamos nela, a imensidão que é Deus, e há muita morada na casa do Pai, e estamos aí no planeta Terra, fazendo o nosso processo de evolução, estamos aqui para reconciliar com os nossos adversários. Então, vocês veem que isso são as bases, né? São as bases, é a base no sentido, é o pilar, né, das leis naturais. E o último é a questão da reencarnação, né? Que ele fala que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Nesse capítulo é a questão da reencarnação. Temos que reencarnar. Reencarnar quantas vezes for necessário para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Estágio, por exemplo, Emmanuel, no livro Há 2000 anos, teve a experiência dele lá como senador, depois vem o livro 50 anos depois, né? Passou 50 anos na realidade espiritual, veio como Nestório, depois teve a experiência como Padre Manuel da Nóbrega e vários outros personagens. Tudo isso para mostrar que nós também estamos no mesmo barco. Nós já tivemos várias e várias outras reencarnações. Aí que começa a questão. Depois, olha para você ver a escritura do Evangelho segundo o Espiritismo, do codificador, com a inspiração da espiritualidade maior, essa sequência desses 4 capítulos, porque, entendendo esses 4 primeiros capítulos, nós temos o pilar, né, de tudo na nossa vida, né? Isso aí faz parte da escritura, né, a escritura para o nosso embasamento, para tudo que nós precisamos para compreender a vida em si. Depois, olha, interessante, o codificador colocou nessa ordem, ele coloca assim, bem-aventurados os aflitos, né? E nesse capítulo ele vem falar dos bem-aventurados. Aí ele fala das causas atuais e das causas anteriores, né? Vai trabalhar nesse capítulo, no capítulo 5. E logo em seguida vem o Cristo Consolador. Essa ordem, olha para você ver que interessante, essa ordem colocada pelo codificador, né? Bem-aventurados aflitos, e depois vem mostrar que Jesus é o consolo para tudo isso aí, para a gente realmente possa entender porquê das causas atuais hoje do meu sofrimento. Por que eu estou doente? Por que a minha família não me compreende? Ou eu não compreendo a família? Então, são N questionamentos que nós começamos a fazer. E aí, sim, diante desses 4 pilares, nós vamos entender o contexto da vida que acontece conosco. Somos espíritos milenários, já vivemos várias reencarnações, estamos nesse palco aqui de novo para reajustar, para expiar, para missão, para cumprir algo. Daí a pergunta a cada um de vocês, e a mim, principalmente, que o ouvido mais próximo é o meu, para nós refletirmos o que nós temos feito de especial na nossa vida. Como é que eu tenho relacionado com o meu próximo? Como eu tenho relacionado com meu irmão, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha esposa, com meus filhos? Porque eu vou dizer uma coisa para cada um de vocês, e é importante, vocês sabem disso. Eu vou falar aqui do Espírito, os atributos do Espírito. E quais são eles? Um dos primeiros atributos do Espírito é a inteligência. Somos todos nós adotados de inteligência. Somos todos nós adotados de pensamento. Ninguém tira isso de nós, não, gente. Isso é uma realidade.
O nosso pensamento, vocês não conseguem de forma alguma parar o pensamento de vocês. Isso é atributo do Espírito. Isso vem do Espírito. O livre-arbítrio é também. A memória nossa também é atributo do Espírito. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, para pegar o gancho do nosso estudo da noite, que é um atributo do Espírito, que é a percepção. Perceber. Como que nós temos percebido o mundo em nossa volta? Como é que nós temos percebido nós? Como você tem se relacionado com você mesmo? Como você tem relacionado com você mesmo? Você é feliz com você? Está satisfeito? Alegre? Há algum problema a ser resolvido com você mesmo? E nós vamos conciliar. Eu acho que o primeiro item a ser conciliado é conosco mesmo. Não sei que os irmãos internautas, bem como os nossos irmãos aqui presentes, bem como os nossos irmãos desencarnados, em números que nós não sabemos calcular, presentes no ambiente. Mas a dificuldade de tudo na vida, e tudo que sucede na nossa vida, nós somos o responsável por ele. Como que nós reagimos diante das situações que acontecem conosco? Eu gostaria de passar a vocês um dever de casa, que é muito importante que vocês façam, é perguntar para o vosso inimigo, não sei se vocês têm inimigo não, se tiver inimigo, pergunta para o inimigo. Porque o inimigo vai ter coragem de falar para você quem é você. Uma outra pergunta boa também para a gente perguntar é a esposa, viu, gente? É ótimo. A esposa também fala. O que ela acha de você? Sabe por que essas perguntas? Porque é importante nos conhecer. Nós não nos conhecemos. Muitas das vezes, dependendo de determinadas situações, nós reagimos de uma forma que queremos dar o troco imediatamente, porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Daí a importância de fazer essa viagem para dentro de você. Perguntar para você se você está bem com você mesmo. Porque quando alguma coisa lhe incomoda, essa alguma coisa que lhe incomoda está vindo de você. É a forma como você está fazendo a leitura dos fatos que estão sucedendo com você. Essa é a realidade. Como eu tenho trabalhado comigo essas situações. E outra coisa, temos que fazer a paz com a gente mesmo. O conflito, ele está conosco. Eu acho que um dos maiores adversários, nós temos o adversário, não vou negar que nós não tenhamos o adversário, temos sim. Mas no primeiro momento, eu acho que o maior desafio é você fazer a paz com você mesmo. É você estar bem, é você estar equilibrado, é você estar harmonizado com a natureza, estar harmonizado com Deus, que é sabedoria, que é amor, que é tudo que vocês podem imaginar, que a gente não consegue imaginar, mas Deus está presente em nós, em tudo. E faz as coisas acontecer na nossa vida. Por isso que eu coloquei aqueles atributos dos Espíritos, para que chamar a atenção de vocês, desse potencial que nós temos, para que nós começamos a perceber aqueles que estão ao nosso lado. É sentir mesmo o seu coração. Esse fim de semana, ouvíamos o André fazendo um exercício, e nós fizemos o exercício, e eu achei impressionante, coisa mais simples. Esse André, lá do São Paulo, o orador que teve aqui, e ele disse o seguinte: gente, põe a mão no coração. Sinta o coração de vocês bater.
Não vou fazer esse exercício porque não vai dar tempo. Mas a gente não sente nem o coração nosso bater, devido à nossa ansiedade. Como nós somos ansiosos. Como que nós abrimos o guarda-chuva fora da hora. Jesus recomenda para que nós realmente não vos inquieteis com o dia da manhã. Não, mas como nós estamos inquietando, como é que nós preocupamos? Muitas das vezes aqui nesse ambiente aqui agora, nós estamos pensando na duplicata que tem que pagar amanhã, naquilo que temos que fazer. Preocupado, perdemos noite de sono, insônia, uma série de fatores que vão acontecendo conosco. E na hora que nós formos deitar, nós deveríamos estar pensando em Jesus, pedindo Ele agradecendo Ele pelo dia que nós tivemos e pelas coisas, tantas coisas boas que aconteceram na nossa vida. Jesus recomenda, não vos inquieteis com o dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si. O dia amanhã cuidará de si. Amanhã é outro dia. Olha, a nossa fé é uma fé incipiente. Nós temos o amparo da espiritualidade, mas como que nós realmente somos inquietos? Como que nós preocupamos com coisas que não vão acontecer? É uma doença. Fantasiamos coisas que não vão suceder na nossa vida, gente. Isso é sério. Isso está tirando o nosso sossego. Nós estamos investindo só nas coisas materiais, vivendo só em função das coisas materiais. E lembrando a vocês que o nosso reino é o reino do céu. Lembrando vocês que nós vamos ter outra reencarnação, vamos ter outra oportunidade. Mas ficamos envolvidos de tal forma, né? Deixa que cada coisa aconteça no seu momento certo. Abra o guarda-chuva no momento certo. Reconcilie com o seu adversário, se ele for seu adversário, se você consegue considerar como adversário, agora, nesse momento. O problema chama-se perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, você tem que procurar um cidadão e perdoar com ele agora, porque se você deixar para depois, nós vamos ter dificuldade. Vamos ter dificuldade. Então, nós já começamos a falar quem são os nossos adversários. Primeiro, eu acho que o primeiro adversário é nós. Conflito, inicialmente, sempre é conosco mesmo. Nós temos muita dificuldade. Dificuldade por quê? De aproximar do outro, de dar um abraço, de pedir perdão. Olha, fiz errado, não sei se fiz errado, mas eu vim cá te dar um abraço. Gente, não tenha vergonha, faça isso agora, enquanto você está a caminho com essa pessoa que é adversário. Porque nem todo mundo na nossa vida é adversário, não. Tem espíritos bons ao nosso lado, nos apoiando, fazendo com que venhamos crescer. Tem alguns companheiros, algumas obras subsidiárias, que trazem essa questão, e eu trago ela aqui esta noite para que vocês possam refletir comigo. Porque muitas das vezes fala que o irmão, a esposa, já viveu em outras vidas passadas, pode ter, perfeitamente, pode. Mas nem sempre são inimigos, não. São espíritos que vêm para somar, para fazer a gente crescer, aumentar. Aí você olha para aquela situação toda que vem acontecendo, não, esse é meu adversário. Esse aí me traiu em vidas passadas, esse aí foi infiel, esse me roubou em vidas passadas, esse criou injúria, calúnia, difamação. E agora eu estou aqui junto, aguentando esse cidadão. É isso que a gente pensa no primeiro momento. E a gente nunca fala da gente, nunca fala da gente. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão, junto com vocês, que tudo está em cada um de nós.
Se você tem problema com essa questão de não saber perdoar o seu adversário, cuida de buscar o Evangelho de Jesus, tenta ver quais são essas situações, porque depois de um desencarne, se este cidadão passa para o lado de lá, para a vida, a realidade espiritual, com vingança, com ódio de você, porque você magoou muito e você começar a alimentar isso, vai criar uma simbiose. Uma simbiose. Vão estar ali, ó, relutando, reencarnações e mais reencarnações, para poder sarar uma ferida que teve a oportunidade de fazer e não o fez. Isso é a situação. Então, relacionar é saber perdoar a todo momento, porque relacionar não é fácil, não. É uma arte. A arte de viver. Viver é reintegrar. É estar ativamente participando de tudo. E nós temos que ter essa percepção de quando a gente fala alguma coisa, para a gente não ferir o sentimento do outro. Porque a pessoa vai guardar mágoa, né? Você tenta começar a observar em sua volta que se alguma coisa que você falou magoou aquela pessoa. Às vezes você nem percebeu inconscientemente que aquela pessoa ficou tão chateada, né? Só porque você falou, fez um comentário, mas a pessoa são diferentes. Quando se fala em adversário, é a diversidade, são todos diferentes, não existe ninguém igual. Pontos de vista diferentes sempre vão existir. Daí a importância de nós realmente sabermos, né, trabalhar isso conosco. Temos que trabalhar isso conosco. Né? Muito importante. Então, temos inimigos, né? Quem são eles? Os inimigos é nós mesmos. São esses adversários que nós já vivemos em encarnações anteriores. São essas pessoas que nós, em vidas anteriores, criamos conflitos. A pessoa não conseguiu te perdoar, né? Aí, depois essa pessoa vai te encontrar e vai querer tirar satisfação com você. E você tem que estar sempre aberto à conciliação. Conciliação, gente, a gente tem que fazer da nossa parte. Se não fazer da nossa parte, a gente não consegue avançar. Conciliação é fazer da nossa parte. Ok? É importante que isso suceda, né? Porque temos que nos reconciliar com Ele. Por que nós temos que reconciliar com Ele? Isso é para a nossa harmonia. Nós não podemos ficar com nenhuma coisa amargurando a nossa vida, não. Eu lembro aqui de um caso aqui, o Francisco Cândido Xavier tinha um cachorrinho, e ele estava muito doente, esse cachorrinho, sabe? E tinha uma vizinha lá, não vou citar o nome, mas se vocês quiserem lá buscar na pesquisa lá, e essa senhora, você acredita, ela não estava aguentando o Chico, né? Chegava a alta hora da noite, né? Da psicografia, o trabalho, quem sabe, em altas horas do trabalho dele, chegava, também ia cuidar do cachorrinho, muito chateado com o cachorrinho doente. Você acredita que essa vizinha teve coragem de pegar um veneno e matar o cachorrinho? Matou o cachorrinho. Porque ela não estava aguentando mais ver a aflição do Chico. Isso foi a leitura que ela fez, né? Foi a leitura que ela havia feito daquela situação. E o Chico ficou amargurado com essa situação, veio descobrir. Né? E ele ficou amargurado com aquilo, a ponto de Emmanuel falar com ele: mano, nós estamos com um problema. Nós não estamos conseguindo fluir perfeitamente a psicografia. E tem um problema que você vai ter que resolver ele para a gente poder continuar, para que nós possamos continuar trabalhando. Porque você está com uma mansa no coração e essa mansa está nos atrapalhando o nosso trabalho. Então, Emmanuel falou: vou te dar uma sugestão. Você vai procurar saber dessa senhora que matou, o que ela mais está precisando na sua vida. Aí o Chico: mas não pode, hein? Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas você acredita que a mágoa dele ficou ali naquela região do coração.
E isso acontece conosco também. Quando nós ficamos amargurados, sempre vai atingir aquele órgão, que a gente está mais doentio, a dor na boca do estômago, né? Se for cardíaco, o coração, e assim por diante, né? Aí o Chico procurou a senhora, ficou sabendo que ela precisava de uma máquina de costura. Você acredita que o Chico correu lá, comprou a máquina, prestação, que era uma dificuldade, comprou, deu ela ficou numa alegria, e depois voltou, a irmã falou, olha, agora dá uma observada no seu coração. Aquela mansa que estava no seu coração foi toda apagada. É assim também nós somos nós. Nós ficamos amargurados com o irmão por causa disso, daquilo outro, por falta de fazer a leitura correta dos fatos. Então, nós temos que pensar muito para não ficarmos em conflito conosco mesmo, gente, diante da vida. Por tudo essas mágoas, vai ficando alojado ali no perispírito e depois nós temos que trabalhar para realmente livrar de toda essa situação. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a questão da persona, a persona é mostrar a vocês que nós somos espírito milenário. Então, muitos fatos que vão sucedendo em nós, está tudo aqui gravado na nossa persona. Muitas das vezes você está agindo hoje, mas é um fato que sucedeu numa reencarnação há 10 anos atrás, alguma coisa assim, viu? Então, é nesse processo aí. Olha, as oportunidades são sagradas, vêm de Deus. A oportunidade de reconciliar está batendo sempre na nossa porta. Tá? Está sempre batendo na nossa porta. Esses 3 itens que nós colocamos aí, a oportunidade sagrada vem de Deus, as palavras e a família, é uma orientação vinda da espiritualidade, no sentido que são os 3 fatores que têm trazido transtorno para nós em termos de reconciliação. A primeira é as oportunidades que são todas sagradas. Então, como que nós estamos reagindo diante delas, né, dos fatos que vão sucedendo conosco. As palavras, gente, nós estamos ofendendo as pessoas com as palavras. Nós temos que começar a pensar bem na forma como nós estamos empregando a nossa palavra. Muita reclamação, muita situação. Começa a verificar porque nós estamos ferindo o outro com as nossas palavras, por falta de percepção. E o outro item também é questão da família. A família é um laboratório. Aproveita as oportunidades dos membros da família para o seu crescimento espiritual. Alcançar o outro também é alcançar a ti mesmo. Está vendo? Olha que coisa, frase excelente, maravilhosa para a gente poder refletir. Quando você alcança o outro, você alcança a si mesmo. Entendeu? Por isso que o nosso relacionamento com o outro, tem uns que é conforto, o outro é desafio. Né? Vocês podem verificar também a diversidade. Aquilo que eu disse primeiramente com vocês, a questão da diversidade, do oposto. Tudo isso é para o nosso aprendizado. Né? Gente, tudo que é diverso, né, causa mudança em nós. Então, as nossas decisões, qualquer decisão que você faz, você acha que não afeta o outro. Afeta o outro. Você tem que estar sempre pensando em todo o conjunto daquilo que você faz. Claro, evidente, que nós temos que ser autônomos naquilo que nós realmente realizamos. Mas lembrando a vocês, né, essa questão do livre-arbítrio, saber tomar as decisões corretas, da melhor forma, para que a gente possa aproximar sempre da nossa harmonia. Né? Então, é evitar de perturbar nós mesmos. Aprender a falar, como Jesus nos ensinou, aprender a falar sim e não. Tá? É muito importante na nossa vida também. Tá? Agora, esse aqui, quando falamos do outro, estamos fazendo definição de nós mesmos. Pode ser que alguns companheiros aqui não venham a concordar, mas quando você estiver definindo o outro, você podia começar a trabalhar isso em você. Olha lá, aquela pessoa é orgulhosa, ciumenta. Olha como é que ela procede. Isso é para você trabalhar você mesmo. Está aí a dica. Põe aí, você pode tentar trabalhar isso aí com vocês. Tá ok?
Então, isso aí podia aprofundar mais, eu fui falando tanto aqui, veio algumas intuições aqui, meu horário ficou curto, mas nós vamos trabalhando aqui direitinho, tá? Enquanto te der, você me dá o toque, porque tem uns trabalhos que são realizados. Ô, gente, o VCI é um vírus. Vocês conhecem esse vírus? Não conhecem? Vou apresentar para vocês. Esse OVCI é o problema de todos nós, na conciliação com o nosso adversário. O OVCI, ele estraga, é um vírus no nosso computador. Acaba tudo com o nosso CPU. E vou dizer mais uma coisa, é igual esses vírus que eles mandam aí na rede aí, e contamina tudo. E nós também estamos usando esse OVCI, nós estamos. Que é o orgulho. O orgulho é complicado. Eu não sou orgulhoso. Só o simples fato de você falar que não é orgulhoso, você já é uma pessoa orgulhosa. Esse orgulho nós temos que dissipar do nosso coração. Vaidade. É bom vocês observar se você é vaidoso ou não. Muito simples. Vocês conseguem trabalhar isso aí. O vaidoso, para poder reconciliar, para pedir perdão, vaidoso é meio complicado. Com orgulho também fica complicado. Por isso que nós temos que trabalhar sempre a humildade. Sócrates é considerado humilde porque tinha muita sabedoria e ele diz que nada sei. É isso que tem que acontecer conosco, que eu nada sei. Não vai colocar vocês a dialética do certo e do errado, porque nós nunca temos a verdade. Nós não sabemos, nós não somos donos da verdade. A nossa verdade, cada um de nós estamos construindo ela. Isso acontece no dia a dia, em dose homeopática. Não é tão simples assim não, tá? É importante que vocês trabalham a questão da vaidade. Ciúme, ciumenta. Não sou ciumento. Pode começar que é assim. Não é fácil não, né? Mas dá para trabalhar. Né? Egoísmo. Meu, pronto, acabou, não quero dividir com ninguém. Não tem jeito, não vai a lugar nenhum em termos de conciliação. E inveja também, é invejoso. O vizinho comprou, você não tem condição de estar comprando, você acaba comprando e é invejoso. Gente, esse vírus é um problema sério, seríssimo na vida de cada um de nós. E o que tem trazido infelicidade para nós? Tem nos trazido angústia, ressentimento. Porque é o seguinte, os 4 pilares, né, da nossa não felicidade é o medo, é a rotina, é a solidão e a ansiedade, que eu já trabalhei com vocês aqui, como que nós somos ansiosos. Lembrando de Jesus, não vos inquieteis com o dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si. É outro dia amanhã. Fez muita coisa errada hoje? Fiz. Eu sei que eu fiz. Mas amanhã é outro dia, gente. Não esqueçam disso. Passa uma borracha. Fez errado, vai lá, abraça o seu irmão. Pô, mas a minha ficha caiu. Essa é a recomendação de Jesus. Minha ficha caiu. Eu estou aqui para te dar um abraço, para reconciliar. Eu falei, não te perdoo. Agora é problema dele. Problema dele. Você fez a sua parte. E vai te perseguir. E você com oração, com harmonia, com sintonia, com frequência no bem, não há ninguém que vai abater a gente. Todo processo obsessivo, o tema ele é bem diversificado. Todo processo obsessivo que acontece, os trabalhos que são feitos aqui na casa, maravilhoso. Conversar com esses espíritos desencarnados, que quer vingança, quer ver o irmão lá embaixo, porque ele ofendeu ele na vida passada. O processo obsessivo, subjugação, o processo possessivo de chegar a um ponto de dominar a mente do espírito, assim de não fazer nada na vida. Isso é vingança. Isso é vingança porque não conciliou com o seu adversário,
como deveria. Aí sofre as consequências. É infeliz. E para que ser infeliz? Eu posso ser feliz. Nós temos que começar a fazer uma resignação. Não vai dar tempo, mas eu vou passar aqui para vocês. A ideia de sucesso. A ideia de sucesso na nossa vida tem que ser o sucesso, não é do dinheiro, das coisas, não. É o sucesso, é o significado da nossa vida. Vida é integrar. Então nós temos que saber descobrir qual que é o significado. Isso que é a ressignificação da palavra. Vitorioso. A vitória, gente, é contra nós. Não é ser vitorioso contra o outro, não. Percebe? Temos que começar a fazer uma ressignificação das palavras, né? Olha, outro item, liberdade, né? Começar a pensar nisso. A questão da fé também é outra questão. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, pode haver, vocês nem podem concordar, mas a fé é a certeza de que tudo que está acontecendo na nossa vida, tudo que está acontecendo na nossa vida está certo. Isso que é fé. É saber, é aquilo que eu falei com você, que toda oportunidade, ela é sagrada na nossa vida. E questão da felicidade, né, que nós já trabalhamos aqui. Gente, o princípio ético da reconciliação. Quando nós reconciliamos, nós fazemos a manifestação do amor acontece, nós começamos a ser uma pessoa caridosa, passamos a diminuir a violência, expandimos a paz, temos humildade, desenvolvemos a humildade, a compreensão, a tolerância, a indulgência, o perdão, o alto amor, a gratidão, o discernimento. Todos esses itens nós gostaríamos de ter trabalhado ele minuciosamente, mas vocês entenderam cada uma dessas palavras, o significado dela, da importância dela na nossa vida. E tudo isso nós conquistamos quando nós nos colocamos na condição de relacionar com o nosso semelhante de forma tranquila, calma, buscando sempre estar bem com a vida. As consequências são essas. É esse crescimento. E uma das virtudes que eu gosto muito dela, e gostaria que vocês também passassem a utilizar, que é o discernimento. A partir do momento que você começa a pensar, usar a sua inteligência e você passa a discernir as coisas, você começa a aproximar e alcançar os resultados que se faz necessário. Então, que não tenhamos medo de sonhar, e todos nós somos capazes. A realização dessa casa aqui foi um sonho do nosso querido irmão Césio. Teve coragem, colocou em prática. E hoje tem essa casa aqui, ele com a sua equipe servindo os corações aflitos, assistindo aos irmãos que aqui procura o Cristo Consolador. E a bandeira dessa casa é a bandeira do amor, da caridade e da justiça. Isso também nós podemos fazer acontecer na nossa vida. Mas temos que buscar. E todos nós somos capazes de fazer com que isso aconteça na nossa vida. Porque Deus está em nós e nós estamos no Criador. E se nós estivermos em harmonia com o Criador, tudo acontece conosco. Os nossos conflitos é o desconhecimento das leis morais, é o desconhecimento das leis naturais. À medida que nós vamos avançando no conhecimento, na lição, exercitando o amor, colocando o amor em prática, tudo acontece na nossa vida, porque somos capazes de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida.
E nós pediríamos agora aos amigos espirituais, ao anjo da guarda de vocês, que assiste vocês, pedir a ele que vocês mesmos permitam que as coisas aconteçam na sua vida. Que você procure estar sempre bem com você. Não procurar jamais adversário, e mais sim companheiros que vêm trabalhar ao seu lado, junto com você, nessa seara do Pai, trabalhando, porque somos todos espíritos missionários. Cada um de nós temos uma missão a ser cumprida, e cada um dê o melhor de si. Mas depende de cada um de vocês permitir que isso aconteça. E que vocês permitam que tudo isso aconteça na vida de vocês. Que a felicidade possa imperar cada vez mais na vida de vocês. Meu muito obrigado.